A noite ia se arrastando, escura e silenciosa que nem velório de rico. O silêncio era tão profundo que parecia que o tempo tinha parado, como se o mundo estivesse segurando a respiração. A casa, antes tinindo de vida, agora estava dormindo mais que preguiça em tarde de domingo. Cada canto, cada móvel, tudo parecia envolto em uma quietude quase palpável, como se a própria casa estivesse em um sono profundo. As luzes apagadas, as sombras fazendo a festa nas paredes. Elas dançavam e se contorciam, criando formas que brincavam com a imaginação, como se fossem criaturas de um mundo além do nosso. Lá dentro, pai, mãe e filha, a família toda desmaiada, sem nem sonhar com o que estava por vir. O sono deles era profundo, um refúgio tranquilo, alheios ao que se desenrolava na escuridão ao redor. Só se ouvia o cri-cri dos grilos lá fora. O som era constante, quase hipnótico, um lembrete de que a vida continuava lá fora, mesmo na escuridão. Parecia noite de santa, dessas que a gente nem se preocupa. Uma paz enganadora, como se o mundo estivesse em perfeita harmonia, escondendo qualquer sinal de perigo iminente. Sei lá, me deu um aperto no peito, uma zica danada. Era como se algo estivesse errado. Uma sensação que não dava para ignorar, um pressentimento que fazia o coração bater mais rápido. Ele se levantou, foi até a cozinha tomar um copo d'água para ver se acalmava. Cada passo era um esforço, como se a escuridão estivesse pesando sobre ele, tornando cada movimento mais difícil. A casa estava fria, a escuridão parecia que te abraçava. O ar era denso, carregado de uma sensação de expectativa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Cada passo que ele dava, parecia que o chão respondia. O som dos passos ecoava pela casa, amplificando a sensação de solidão e isolamento. Encheu o copo, a mão tremendo mais que vara verde. A água parecia refletir a inquietação dele, tremulando ligeiramente no copo. Enquanto bebia, deu de cara com a janela da cozinha. A escuridão lá fora era quase impenetrável, mas algo chamou sua atenção. Lá, mais branco que fantasma em dia de finados, um rosto. Surgiu do nada, como se tivesse sido esculpido pela própria escuridão. Um rosto chupado, doente, com uns olhos fundos e vazios que pareciam querer engolir ele. A visão era tão perturbadora que ele quase deixou o copo cair, o coração disparando no peito. O copo escapou da mão dele, virou caco no chão, espalhando pedaços por todo lado. O barulho parecia que o mundo estava caindo. Ecoou pela casa, reverberando nas paredes como um trovão. O rosto na janela nem se mexeu como se fosse uma pintura macabra. Ficou lá, boiando na escuridão, encarando ele com uma fúria de arrepiar, como se estivesse esperando por algo. O coração do homem quase saltou pela boca, a respiração mais rápida que corredor de Fórmula 1, cada batida ecoando em seus ouvidos. Quem é você, desgraça? Ele gritou, mas a voz saiu trêmula, quase um sussurro. Ele foi se aproximando da janela, devagarinho, com mais medo que gato em briga de leão, cada passo um desafio. A luz da lua iluminava de raspa a cara do infeliz, mostrando uns traços finos e um sorrisinho de dar pesadelo, um sorriso que parecia zombar dele. Nunca tinha visto aquela figura na vida, mas tinha alguma coisa ali, um cheiro de coisa ruim que deixava ele agoniado, como se o ar estivesse pesado. O rosto estava mais inexpressivo que múmia, só encarando ele com aqueles olhos negros e furados, olhos que pareciam ver através dele. O pai tentou falar de novo, mas a voz sumiu, foi pro beleléu, como se algo tivesse roubado suas palavras. Um frio na espinha, gelando até a alma, um calafrio que não passava. Quem seria aquela assombração que estava ali no meio da noite? Ele se perguntava, sem conseguir desviar o olhar. Num rompante, o homem abriu a porta da cozinha e meteu o pé para fora, o medo dando uma força que ele nem sabia que tinha. Ele nunca tinha sentido algo assim antes, uma mistura de adrenalina e pavor que o fazia agir sem pensar. A noite estava úmida, a grama encharcando o pé dele.
Cada passo parecia mais difícil, como se a própria terra quisesse segurá-lo ali, preso naquele pesadelo. Os olhos dele varrendo a escuridão, procurando por qualquer sinal da assombração. Ele tentava enxergar além do breu, mas tudo que via eram sombras dançando ao ritmo do vento. Correu até a janela. Mas cadê? Sumiu! O desespero começava a tomar conta, e ele se perguntava se tudo não passava de um truque da sua mente. Apareça, coisa ruim. Onde você se meteu? Ele gritava, a voz ecoando na noite silenciosa, mas não havia resposta. Apenas o som do vento e o farfalhar das folhas. O jardim estava mais vazio que promessa de político, as árvores balançando no vento. A lua iluminava o cenário, mas não trazia conforto, apenas destacava a solidão e o medo. O homem sentiu um calafrio, a ficha caindo. Não tinha pegada, não tinha sinal de gente. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado, deixando-o sozinho com seus pensamentos aterrorizantes. O rosto tinha sumido mais rápido que rabo de foguete, deixando só o rastro do medo. Ele se perguntava se algum dia conseguiria esquecer aquela visão. Ele voltou para dentro, trancando a porta com mais força que Sansão. Cada tranca, cada ferrolho, era uma tentativa desesperada de se proteger do desconhecido. A casa, que antes era seu cantinho, agora estava mais para a casa do terror. Cada sombra, cada ruído, parecia esconder um perigo iminente, transformando seu lar em um lugar de medo constante.